Olá, alunos. Júlio Alenquer Fontinelli, professor Marciano, falando para vocês sobre o assunto ainda de análise combinatória chamado de permutação simples com repetição, certo? Então a gente vai continuar em alguma atividade remota, nas nossas atividades, falando desse conceito agora. Conteúdo mais também simples que a gente vai dar continuidade aí na análise combinatória, tá ok? Para poder seguirmos em frente às atividades. Espero que vocês aprendam, tirem suas dúvidas e que a gente consiga trabalhar com êxito nesse novo período, atividade aqui do nono período de atividades remotas, chamada de atividades domiciliares, né? Espero que vocês compreendam e tirem suas dúvidas. Vamos acompanhar aqui a aula. Bom, nós vamos falar de permutação. Permutação chamada de permutação simples. O que é uma permutação simples? Bom, é a troca de posição entre os elementos de um mesmo grupo. Você tem um grupo de elementos, eles trocam de posição entre si e não altera o grupo, mas altera a ordem dos elementos. Então essa troca ordenada dentro do mesmo grupo é chamada de permutação. E quando ela é simples é porque eu estou trabalhando só com elementos sem repetições, tá bom? Então, por exemplo, imagine essa sequência de letras ABC, que pode sofrer uma permutação, de tal forma que a gente tenha isso aí, ó. Imagina aí que a gente tenha essa sequência aí ABC e ela pode se desenvolver de várias formas, trocando de posição os elementos. ACB, ou BAC, ou BCA, ou CAB, ou BCA novamente, né? Eu vou repetir aqui, mas nós teríamos que ter CAB. Desculpa, nesse elementozinho aqui é CAB, tá bom? Eu só repeti aqui, mas ao todo nós temos aqui para a troca de posição, a chamada permutação de 3 letras, nós temos 6 agrupamentozinhos, ó, que podem se organizar dessa maneira, tá bom? Então isso é chamado de permutação. E o que nós temos aqui? Observação, note que temos 3 letras que formam 6 maneiras diferentes de organização destas letras. Então o ABC pode se organizar de várias formas, trocando apenas a posição de algumas dessas letras, ó, e mantendo os mesmos elementos. Então, é isso que nós chamamos de permutação simples, tá bom? Vai ter uma relação entre essa quantidade de letras, ou essa quantidade de elementos, e o número de formas de dispor esses agrupamentos, tá bom? Vai ter uma formulazinha que a gente vai ver agora, que é a chamada fórmula da permutação. Como é que a gente calcula a fórmula da permutação? Se nós temos 3 letras e temos aí 6 grupos, né? Conseguimos 6 grupos para essas 3 letras. Então, o que a gente percebe? Que esses 6 representam o fatorial de 3. Ó. 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 vezes 6 dá exatamente 6 grupos de 3 letras que sofrem permutação entre si, né? Dessa forma, a permutação de n elementos, se tiver um conjunto com n elementos, a permutação vai ser o fatorial de n. Certo? Tá aqui, ó, fatorial de n vai ser a fatoração, vai ser o número de permutações que nós vamos ter de um grupo de n elementos. No caso aqui, o grupo tinha 3 letras e construiu 6 grupos, 6 permutações distintas, todas distintas dentro do mesmo conjunto. Né? Aí a formulazinha que aparece, permutação de n elementos, é o P de n, P índice n, igual ao fatorial de n. Entendeu? E o fatorial a gente lembra, né? É aquele produto que sofre uma recorrência do número até a unidade, de todos os números naturais, né? Até chegar na unidade. No caso, fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1, igual a 6. Então a permutação da quantidade de elementos de um grupo é o fatorial desse número de elementos, ok? Estou falando de permutação simples, que não tem repetição de elementos. Mais adiante falaremos sobre a permutação com repetição. Bom, nós vamos aqui a um exemplo. Vamos para um exemplo aqui que vai melhorar o nosso entendimento nessa atividade. De quantas maneiras distintas podemos colocar em fila indiana 6 pessoas em qualquer ordem? Tem 6 pessoas
E fila indiana é um atrás do outro, né? De quantas maneiras a gente pode estar permutando, estar trocando esses elementos de posição? Aí vocês vão dizer assim, se eu tenho 6 pessoas, então o número de elementos do conjunto é 6. Então eu vou fazer o quê? Basta calcular a permutação de 6, né? Então nós temos a permutação de 6 pessoas. É o P de 6. Aqui a gente vai ver como é que vai ficar. Permutação de 6 é o fatorial de 6. E na recorrência vai ficar 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É assim? E aí o que nós temos? 720 maneiras diferentes de encontrarmos a permutação de 6 pessoas numa fila, trocando de posição. A gente tem 720 maneiras diferentes de dispor essas 6 pessoas. Ok? Então vejamos aí como é que funciona, por exemplo, a permutação de letras numa palavra. Nós vamos dar o nome de anagramas. Olha aí. Permutação de letras numa palavra recebe o nome de anagramas. É quando você troca de posição as letras de uma palavra. Você vai perceber que agora vão ter palavras com letras repetidas. A gente vai falar de permutação com repetição. Mas por enquanto, vamos pegar aqui uma palavrinha que tenha letras distintas. Todas as letras sejam distintas. Por exemplo, a palavra sim. Tem 6 anagramas, são 3 letras. Lembra que nós fizemos com o ABC? A palavra sim tem 6 anagramas. Quais são os 6 anagramas da palavra sim? Vamos dar uma olhada aqui, olha aí. O próprio sim é um, SMI é outro, MSI é outro, MIS é outro, IMS é outro e o ISM é outro. Olha aí. Todas as mesmas letras tocando de posição entre si. Dá um total de 6 anagramas, chamado de anagrama, permutação de letras numa palavra, tá bom? O seu nome, quando você troca a posição das letras, ele vira um anagrama, né? Então vamos aqui ver um outro exemplo. Quantos anagramas podemos formar com a palavra gato? 4 letras distintas, G-A-T-O. Né? Bom, se eu tenho 4 letras, tenho 4 elementos. Então você vai fazer o quê para calcular o número de anagramas? É uma permutação. Se é permutação, permutação é exatamente o fatorial da quantidade, né? Então você vai ficar aí com o fatorial de 4. Permutação de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá exatamente 24. Multiplica direitinho aí a recorrência do fatorial. Dá 24 anagramas, ou seja, a palavra gato já tem 24 palavras que tenha sentido ou não, chamado de anagramas, tá bom? Então é isso que nós chamamos de anagramas. Bom, mas aí vem aquela pergunta, e no caso em que a palavra tenha letras repetidas, como é que funciona? A gente vai ver isso aqui agora. É a chamada permutação com repetição, certo? Permutação com repetição é o quê? É exatamente quando você tem elementos repetidos no conjunto. Quando existiam elementos repetidos, a gente deve calcular por uma fórmulazinha, a mesma fórmula, calculando a permutação, mas tem um acréscimo de um elementozinho que vai dividir agora. Você vai pegar e vai dividir pelo número de repetições, o número de vezes que se repete. Por exemplo, eu tenho Pn sobre K fatorial, P fatorial. Mas quem é o K e quem é o P? O N é o número de elementos do conjunto. A palavra marciano tem quantas letras? 8. Pronto. N seria 8. Né? E K é o número de letras repetidas, por exemplo. Tem quantos As? Tem K, As. Tem quantos Ps? Aliás, tem quantos M? Tem, por exemplo, 3 Ms. Aí você tem esse K e o P, é o número de repetições das letras que aparecem lá. A gente vai ver um exemplo aqui para facilitar para vocês. Olha aqui. Dê uma olhadinha nesse exemplo. Quantos anagramas tem a palavra Carla? O que você percebe na palavra Carla? É uma palavra formada com 5 letras, onde 2 letras se repetem, que é a letra A. Ela repete 2 vezes. Né? Aí quando você vai fazer um anagrama, você vai ter que usar o A que está na posição do outro. Como é que funciona isso? Bom, a gente vai usar essa formulazinha aqui. Ó. O N, no caso aqui, é 5. E só tem uma letra que se repete, que é o A. Quantas vezes? 2. Então o K igual a 2, por exemplo. Vai ficar assim, ó. Imagine que fica assim. 5 letras e 2 repetições, a gente tem essa seguinte situação. Vamos ver aqui. Permutação de 5 sobre o fatorial de 2. O que é o 2? O 2 é a quantidade de letras A que se repete. São 2 letras A. Fatorial de 5 sobre o fatorial de 2. Né?
Fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Por que eu parei no 2 fatorial? Porque lembra que no fatorial de multiplicação e divisão eu posso parar num número e passar o fatorial para cancelar esse cara com esse, ó, numerador e denominador. Esses dois se cancelam, só sobra o 5 vezes 4 vezes 3, que dá igual a 60 anagramas. Então a palavra Carla já tem 60 anagramas. É uma palavra que tem letras repetidas. Lembrar que quando a palavra tem letras repetidas, a gente tem que usar essa formulazinha aqui, ó. Calcular a permutação do número de elementos, no caso de letras, e dividir pela quantidade de repetições, do fatorial das repetições, tá certo? Como aqui eu só tinha duas letras repetindo, que é o A, então só aparece um 2. Se, por exemplo, tivesse outro tipo de letra repetindo, aí apareceria outro número aqui embaixo, ó. Mas por enquanto é só esse. Né? Vamos ver aqui um próximo, que eu acredito ser um exercício. Vamos aqui ver o exercício. Olha. Utilizando o nome Copacabana, calcula o número de anagramas, considerando aqueles que ocorrem repetições consecutivas de letras. Bom, na palavra Copacabana, eu tenho 4 letras A, conte aí, ó. Aí já tem um K igual a 4. E 2 letras C. O C aparece 2 vezes, só tem essas repetições. Então o P lá no caso vai ser 2. Então eu tenho 4 letras do tipo A e tenho 2 letras do tipo C. Então o número de anagramas formado será dado pela expressão seguinte. Vamos ver aqui a expressão. Permutação de 10. Copacabana tem 10 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividido por quem? O que é esse fatorial de 4? É o fatorial das repetições do A. Né? 4 letras A se repetem. E o que é o fatorial de 2? É o fatorial das permutação do C, que se repete 2 vezes. Então aqui você vai fazer 10 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 4 fatorial. Por que eu parei no 4? Porque eu estou vendo um fatorial de 4 embaixo. Ó. Posso parar aqui, vai cancelar esse com esse. E desenvolver o fatorial de 2. É 2 vezes 1. Resolvendo, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. É o que ficou. 4 fatorial foi embora. E 2 vezes 1, 2. Esse resultado dá 151.200 dividido por 2, 75.600. Tá ok? Esse foi um exercício sobre permutação com repetição. Então, quando vocês tiverem uma palavra que tiver letras repetidas, tem que usar exatamente essa formulazinha da permutação com repetição, que não é mais a permutação simples. Tá ok? Então, poderão formar 75.600 anagramas. Olha aí, imagine aí, 75.600 palavras da palavra Copacabana. Como é que a gente conseguiria fazer se não tivesse uma formulazinha dessa para calcular, né? A dificuldade que teríamos. Então, veja que a gente tem essa formulazinha que vai nos ajudar a calcular essa quantidade. Por isso que a análise combinatória tem essa facilidade. Né? É um grupo da matemática que trabalha com contagem, facilitar esses cálculos para a gente, tá ok? Bom, eu espero que vocês resolvam as atividades propostas. Por enquanto, eu só vou cobrar isso nessa primeira atividade. Que vocês tenham bons estudos aí. Realizem todas as atividades. E um abraço para todos aí. Que Deus possa abençoar a todos. E que a gente se encontre num futuro bem próximo, tá bom? Tchau, gente.